Olá pessoal da Evolução Concursos, tudo a dar por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Na aula passada nós falamos sobre as revoluções burguesas do século XIX. E hoje vamos continuar nossa viagem histórica no século XIX, porém vamos falar das doutrinas sociais que vão surgir neste período. Aquelas que vão defender o modo capitalista de economia e aquelas que vão ser contra ao capitalismo. Roda a vinheta e vamos para a aula de hoje. Antes de seguirmos, eu peço que você se distancie de tudo aquilo que vai gerar sua distração, tá? Foco total aqui na aula. Pega um copo de água, vá bebendo, se hidratar. É bom para o conhecimento também, é bom para a mente, tá? A aula é bem rapidinha, só com os principais conceitos de anarquismo, comunismo e liberalismo que você vai precisar levar para a sua prova com aquele bizu, tá? Que vai dar uma dor de cabeça para a sua banca. Eles não esperam por isso, mas nós vamos acabar com essa sua banca e você vai gabaritar a sua prova. Então, as doutrinas sociais elas vão surgir no século XIX num contexto de transformação econômica, política e social. Nós vamos ter aí as revoluções burguesas desse século XIX, nós teremos a revolução industrial que vai modificar, que vai transformar, que vai trazer mudanças para as relações trabalhistas e para as relações de economia. Então vai surgir aí a ideia de um capitalismo, este capitalismo que vai ser defendido pelos liberais e o capitalismo que vai ser contestado pelos anarquistas, pelos socialistas, pelos comunistas, tá certo? Então, vão surgir dois sistemas, duas doutrinas ou teorias que vão justificar e regular o capitalismo, e essa doutrina aí seria o liberalismo, e doutrinas que vão condenar, que vão pensar reformas para o capitalismo, que seria aí o socialismo e o anarquismo. Então, primeiramente, o liberalismo é aquela ideia que você já conhece lá do iluminismo, criado ali pelo Adam Smith, que defende a não intervenção do Estado na economia, porque eles dizem que o Estado regulando a economia pode atrapalhar, pode desestruturar a economia daquela nação, daquele país. Então, deixa que o comércio, que a economia se regule por ela mesma, tá? A mão invisível do Estado, a mão invisível ela não toca em nada. E esse liberalismo ali do século XVIII, ele vai continuar quando surge esses capitalismo, o capitalismo industrial com a Revolução Industrial, que inicia no século XVIII, mas está iniciando a segunda fase em outros países no século XIX, né, saindo da bolha da Inglaterra. Então esse liberalismo, esses liberais, eles vão estar defendendo esse ideal burguês, esse ideal de um capital, do lucro. Os socialistas vão surgir em duas correntes principais, um socialista utópico e um socialista científico, que vão dizer não é bem assim, tá? Não podemos explorar o trabalhador. O socialismo utópico, utopia é sonho, é imaginação, é aquele sonho que é muito difícil de acontecer. Vamos lá, a sua aprovação no concurso público é uma utopia? Pera lá, é um sonho? Mas não é um sonho difícil de acontecer, vai acontecer, você será aprovado no seu concurso público, você será aprovado e aprovada lá para a sua faculdade. Então é um sonho, você está tendo essa meta, mas não é utópico, porque não é tão difícil de acontecer. Você ficar aí com aquele menino que você gosta, com aquela menina que você gosta, é uma utopia? É um sonho, pera lá. Mas não é algo tão difícil de acontecer. Lute por aquilo que você deseja, que você vai conquistar, tá certo? Então o socialismo utópico é chamado de utopia pelos aqueles socialistas que vêm depois, pelos socialistas científicos, que eles vão olhar esse ideal desse socialista aqui, dessa primeira leva, e vai dizer o seguinte: não, isso aí é um sonho, é uma imaginação que nunca iria acontecer, é apenas uma utopia, um devaneio dessa galera. Então o socialismo utópico, o que eles defendiam? Essa foi a primeira crítica ao pensamento liberal capitalista, e eles vão defender, eles criticavam na verdade o individualismo capitalista, né? Essa coisa de uma propriedade privada. O que eles queriam era uma sociedade baseada na igualdade, no trabalho e no trabalho cooperativo, tá? Então, na verdade, o Saint-Simon, o Charles Fourier, o Robert Warren, o que eles defendiam basicamente nesse socialismo utópico era o quê? Era conscientizar a classe burguesa, os patrões, os proprietários de terra, da importância do trabalhador e tentar igualar esses dois termos dessa equação, o patrão e o trabalhador.
o empregador e o empregado, o burguês e o proletário, o operário, tá certo? Depois desse socialismo utópico, nós temos aí o socialismo científico, que é aquele que nós mais conhecemos, que são cujos grandes expoentes, né, os grandes pensadores desse socialismo científico são o Karl Marx e o Friedrich Engels, que eles vão dizer o seguinte: não, vamos analisar cientificamente o capitalismo e suas contradições, vamos criticá-los através dessa análise mais científica. Vamos ter um método científico para analisar e tecer as críticas, tá? Então eles vão criticar a propriedade privada, eles vão criticar a liberdade econômica, eles indicavam caminhos para a superação das desigualdades e buscavam sociedade igualitária. E aí nós temos algumas ideias principais desses caras e que vai estar na sua prova, que primeiro, o materialismo histórico, que eles vão examinar a sociedade a partir de elementos materiais e econômicos. Então é a visão mais econômica da história. E eles vão dizer o seguinte: não, o que move a história da humanidade são as lutas de classes. É o rei contra o burguês. É o burguês contra o operário. Então, é uma classe sendo favorecida contra uma outra classe que é desfavorecida. Então, esta luta, esta oposição de classes para esse socialismo científico é que move a história, é o que é o motor da história. É o antagonismo entre o dominador e o dominado. E realmente, se nós analisarmos, há em alguns pontos da história este antagonismo, né? Um dominador versus um dominado. Mas pera lá, né? Então, eles vão criticar também a propriedade privada, que eles vão dizer que a propriedade privada é a base da exploração que gera essa luta de classes. Eles vão dizer o seguinte: a partir do momento em que alguém disse essa terra é minha, alguém teve essa terra e outro ficou sem nada. A partir daí, meu amigo, é que vai gerar esse antagonismo, porque o que tem terra, ele vai se sobrepor ao que não tem. Ele será mais poderoso. Luta de classes. Eles também vão criticar a mais-valia. David, o que é mais-valia? Minha professora falou tanto, até hoje eu não entendi o que é mais-valia. Pera lá, vamos tentar entender juntos. A mais-valia é o seguinte: eles vão dizer que é a diferença entre a riqueza produzida e o salário, a remuneração recebida. Por exemplo, o trabalhador, ele produziu lá uma Ferrari, tá? Ele, trabalhando ali na produção da Ferrari, ele ganhou um salário de R$1.000. Beleza? Beleza. Mas quanto custa a Ferrari? Passa de 100 mil, não é isso? Passa. Então o lucro obtido por esse empresário, segundo esse ideal do socialismo científico, o lucro obtido por este empresário, por este capitalista, é a partir da exploração do trabalhador. Então seria uma exploração gerando capital, gerando lucro do empregador, do patrão. Porque ele está produzindo um bem, uma riqueza muito superior ao que ele está recebendo em troca, no caso, o trabalhador. O salário dele, a remuneração. Então, qual é a solução que os socialistas científicos traziam? Eles traziam a ideia de uma revolução socialista. O proletariado faria uma revolução socialista, tomando esse estado da burguesia e governando. Seria, portanto, implantada uma ditadura do proletariado. Depois dessa ditadura do proletariado, o socialismo, cuja meta final seria o comunismo. De outra leva, nós temos os anarquistas. Os anarquistas, eles propunham o comunismo sem passar pelo socialismo. Então você já pega a primeira visão aí, tá, galera? Qual é a diferença entre o socialismo e o anarquismo? A ideia proposta aí pelo Bakunin e o Kropotkin é que se chega ao comunismo sem passar pelo socialismo. Os socialistas não. Primeiro vamos implantar uma ditadura do proletariado, tá? Depois nós vamos aí implantar o socialismo, e depois chegamos ao comunismo. Não vamos direto não, para não ter problema. É essa a ideia, beleza? Vamos lá. A via revolucionária. É problema mesmo. A via revolucionária. Teria duas vias, segundo os anarquistas, para chegar a esse comunista. Uma via revolucionária, que é a luta armada, pegar em armas, é derrubar o Estado com o uso da violência, e uma via mais pacífica, que seria ali boicotar o Estado capitalista com desobediência civil. Que tipo de desobediência civil, David? Não pagar impostos, fazer greves, beleza? Vamos lá. Então, quais seriam ali as principais diferenças entre o socialismo, o comunismo e o anarquismo? Isso aqui é para você levar para a sua prova. Presta atenção. Pega a visão no bizu. Socialismo. O socialismo ele vai ocorrer após o quê? Após a ditadura do proletariado.
a prole, os operários, os trabalhadores vão tomar o poder da burguesia, vão implantar um governo do trabalhador, os trabalhadores que estarão gerindo o governo, num sistema coletivo, sem propriedade privada, sem classe social, e o Estado está no poder do povo, não no poder dos barões, não no poder da burguesia, beleza? Depois desse Estado socialista, da ditadura do proletariado, chegaria o comunismo. O comunismo é um socialismo sem a presença do Estado. É uma sociedade igualitária, uma sociedade perfeita. Os anarquistas diziam o seguinte, anarquismo significa sem governo, tá? Geralmente é visto como sinônimo de desorganização ou bagunça. Essa ideia de desorganização ou bagunça é um ideal que foi trazido ali pelos burgueses, tá? Porque a burguesia dizia o seguinte, não há ordem sem autoridade, assim como não há disciplina sem comando. Então um Estado sem governo é um Estado bagunçado. Por isso eles teciam ali várias críticas contra os anarquistas. Então, pegou o bizu, pegou a ideia, socialismo, ditadura do proletariado, socialismo, comunismo. Anarquismo, comunismo direto. Liberalismo, manutenção desse ideal capitalista. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, joga aqui nos comentários, ou então lá no Instagram do Evolução Concursos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.